Sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA e hoje nós iremos aprender a fazer um post através do HTTP Party. What? Bro, what are you talking about, man? Mas não é este tipo de post que você está imaginando. Post é a ação de cadastrar algo na nossa API. Então já deixa aquele kit YouTube para fortalecer o nosso projeto, para que a gente traga cada vez mais conteúdo para o canal. E se você quer contribuir ainda mais, você pode fazer uma doação via Pix, utilizando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Qualquer valor será bem-vindo e será revertido ao crescimento do canal. Tamo junto então? Simbora! Como é de costume nos projetos com Cucumber, a primeira coisa que temos que fazer é criar um BDD para este novo cenário. No caso, você pode seguir este que estou colocando aqui como exemplo, ou criar um que você ache mais adequado. E para facilitar em nossa aula, vou incluir uma tag nele, para no momento que eu for rodar o teste e gerar as chaves automáticas, rodar apenas este segundo cenário, pois o primeiro a gente já sabe que funciona. Agora rodamos o comando Cucumber com a tag que definimos anteriormente, vai rodar apenas aquele cenário e será gerado as chaves automáticas pelo Cucumber para a gente colar lá no arquivo de steps. Chaves geradas com sucesso, agora vamos copiá-las e colá-las lá no arquivo de steps. Claro, nunca esquecer de remover os pendings no meio de cada chave. Agora, seguindo o modelo que estipulamos na última aula, na chave dado, vamos inserir dentro de uma variável o valor, entre aspas simples, da URL referente ao post, que aqui no caso é /create. Na chave quando, vamos criar uma variável para recuperar o response depois. Aqui no caso eu vou chamá-la de createEmployee, e é dessa forma que nós realizamos um post através do HTTP Party. Usamos a palavra-chave HTTP Party, do jeito que estou mostrando aí na tela, .post. Só que no caso do post, ele tem uma diferença bem significativa comparada com o get. A gente tem que passar as informações do funcionário que queremos cadastrar na nossa base. E no caso, para fazer isso, a gente tem que passar essas informações no body da requisição. Então, para fazer isso, a gente vai inserir uma vírgula após a variável que é referente ao URL, colocar o símbolo body, dois pontos, abrir e fechar chaves, e aí sim inserir todas as informações referentes ao post que nós vimos lá na aula quando entendemos a nossa API, da forma que estou mostrando aí na tela. E ao final da requisição a gente tem que informar qual é o tipo de arquivo que a nossa API está trabalhando. No nosso caso é JSON, e para passar em formato JSON as informações do nosso funcionário, a gente apenas coloca um ponto após a chave final, to_JSON. Mas se fosse algum outro tipo de arquivo, texto, XML, você pode conferir na documentação do HTTP Party como enviar essas informações seguindo este modelo. E agora, para validar que a nossa primeira requisição está funcionando, vamos colocar aquele puts com o valor da variável que criamos para a requisição, para recuperar os valores do response e ver se está tudo indo como esperado. Agora, mais uma vez, vamos rodar o comando Cucumber com a tag que escolhemos anteriormente para validar se a requisição está indo corretamente. E aí, então, se você verificar em seu console, você vai ver que as informações do cadastro do nosso funcionário retornou assim como retornou lá no Postman. Então, todas as informações que foram cadastradas, da forma que a gente enviou no nosso body, estão cadastradas agora na nossa API, e você pode conferir no console do VS Code. E o que falta para este código se tornar de fato um teste são as validações, as asserções. E para isso vamos utilizar a variável que escolhemos para a requisição do HTTP Party. Se a gente colocar o nome da variável .code e .message, assim como a gente fez nas assertions do get, ele vai imprimir no console o status code da requisição e a mensagem que a requisição nos retornou. E assim a gente pode usá-las no RSSpec para fazer as asserções. E o mesmo pode ser feito para os valores que retornaram do response. Para isso a gente vai usar o puts novamente, o valor da variável escolhida, entre colchetes e aspas duplas, a gente vai colocar o nome do campo que esse valor está retornando. Aqui no caso eu coloquei o campo status e a gente quer saber qual é o status que retornou do response. Se você rodar o comando Cucumber novamente, com a tag escolhida, você vai ver que ele vai imprimir no console success, que é exatamente o valor retornado pelo campo status na nossa requisição. Ok, e se eu tentar recuperar o valor, por exemplo, do campo ID ou qualquer outro valor, como nome e salário da mesma forma, e você rodar o comando Cucumber novamente, você vai ver que ele vai imprimir um espaço em branco, porque ele não conseguiu acessar aquele valor. Se a gente for olhar
para o response dessa requisição, você vai observar que esses valores que queremos acessar, ele está dentro de um outro campo chamado data. Então, para a nossa automação conseguir enxergar esses valores, a gente precisa passar o caminho até estes campos. Então aqui neste novo exemplo eu vou tentar capturar o response do campo mensagem, que fica lá no fundo, informando qual foi o status da requisição e o nome do funcionário. Quando eu rodo o Cucumber novamente, eu vejo que eu consegui recuperar o campo status, mas eu não consegui recuperar o campo nome. Novamente ele retornou nulo. Se a gente imprimir apenas a variável que faz a requisição no console, a gente vai ver que o response retorna com vários escapes, que são essas barras invertidas. E por que isso acontece? Porque a gente não está informando para a requisição qual que é o formato que estamos trabalhando. E como é que a gente faz isso? Passando essas informações pelo header, colocando a vírgula e informando desta forma que eu estou mostrando aí para vocês na tela. E agora, se você rodar o teste novamente com o Cucumber e a tag escolhida, você vai identificar que os escapes sumiram. Não existe mais nenhuma barra invertida no response e a gente vai conseguir imprimir todos os valores de dentro daqueles campos passando o caminho desta forma. Uma outra informação muito importante é que aqui a nossa API retorna no formato string os valores do response, mas tem APIs por aí que não retornam este valor em string. Para solucionar este problema, basta utilizar este método .parseDoResponse e aí o response vai retornar em valor string e a gente vai conseguir acessar os campos e utilizar nas asserções. E agora finalmente aplicamos os valores que recuperamos do response nas nossas asserções, da forma que eu estou mostrando aí na tela para vocês, levando sempre em consideração quando é string e quando é int. Quando é string a gente passa sempre o valor que estamos esperando entre aspas, e quando é inteiro, né, quando são números, são do tipo int, a gente passa dentro de parênteses. E se você rodar o teste agora, você vai ver que todos os cenários passaram com sucesso. E como somos bons QAs, vamos fazer os testes falharem. Então aqui eu vou falhar o teste que valida o nome que foi cadastrado. Eu estou cadastrando o Tony e a minha asserção está esperando o Harry. Eu modifiquei entre as aspas duplas o nome Tony para Harry. E se você rodar o comando Cucumber, você vai ver que a automação falhou com sucesso. E agora você pode brincar aí com a sua suíte. Faça todos os testes falharem e valide se está falhando corretamente quando deve falhar e passando quando deve passar. Para finalizar, vamos fazer o nosso git commit, enviar essas informações lá para o nosso repositório remoto do Git, utilizando aqueles comandos que aprendemos lá nas aulas de Git. Agora vamos para a revisão. A primeira coisa que fizemos foi escrever um BDD para os nossos cenários de post. Em seguida, criamos uma tag para este BDD com a finalidade de rodar apenas este cenário e não o cenário anterior. Rodamos o comando Cucumber com a tag escolhida e geramos as nossas chaves automáticas. Colamos as nossas chaves automáticas no arquivo step. Seguindo o modelo da última aula, na chave dado a gente coloca o valor da URL da nossa API, atribuída a uma variável. Na chave quando, criamos uma variável passando a URL que iremos acessar e o body da requisição em formato JSON, passando todas as informações de cadastro do funcionário. Claro, nunca esquecendo de passar como header a informação para a nossa API que estamos trabalhando com requisições do tipo JSON. Na chave então, criamos as nossas asserções utilizando o esquema de caminho do campo que ensinei na aula para recuperar os valores destes campos. Então é isso, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Não esquece de deixar aquele kit YouTube para fortalecer o canal QArizando, para que a gente traga cada vez mais conteúdo para o canal. E se quiser contribuir ainda mais, você pode fazer uma doação via Pix, utilizando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Qualquer valor será bem-vindo e será revertido para o crescimento do canal. Tamo junto? Então, até a próxima!